Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Nós vamos ler o capítulo 20, o versículo 26. E 27. Aliás, 26 e 27 não, 25 e 26. Amém? Amém. Glória a Deus. O título da nossa mensagem é: Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Amém. No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Podemos ler, né? Amém. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Amém? Amém. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez na Sua presença para trazer a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa ser uma palavra de fé, uma palavra de unção, uma palavra de transformação, uma palavra que possa chegar profundamente aos nossos corações. Eu creio que o Senhor está presente nesse lugar, nesta manhã, nesse momento. Eu creio que o Senhor vai falar em nossas vidas de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. O Senhor Jesus se faz presente na vida de todos. Por isso eu peço, Senhor, usa-me, Senhor, como canal de bênção diante de Ti. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele veio trazer o reino dos céus para que o povo tivesse direito à salvação. Ele veio trazer o reino de Deus para que as pessoas pudessem realmente ter a salvação em suas vidas. Mas Jesus ele precisava provar para as pessoas que Ele era realmente o Filho de Deus, que Ele é realmente aquele que veio para o mundo para tirar o pecado do mundo, porque o mundo esperava o Messias, mas esperava alguém que viesse para trazer a guerra, que viesse para guerrear e para livrar o povo judeu das mãos de Herodes, das mãos de Roma. Então eles esperavam realmente alguém que viesse não só como um guerreiro terreno, mas como alguém que realmente batesse de frente, como alguém que tivesse um poder aquisitivo maior, que viesse com uma capacidade de guerrear muito grande. Porém, o nosso Senhor Jesus, Ele não veio para trazer a guerra, Ele veio para trazer o amor e a esperança. Amém. Amém? Amém. Ele veio para trazer o amor e a esperança. E quando Ele era confrontado com as pessoas, entre os fariseus e saduceus, Ele sempre dizia e provava, ele afirmava que Ele era o Filho de Deus. Em uma certa ocasião Ele disse: Eu estou em Pai e o Pai está em mim. Mas qual era a forma que Jesus usava para que as pessoas pudessem acreditar que Ele era o Filho de Deus, que Ele era realmente Deus? Era através dos milagres. Amém? Amém. Era através dos milagres. E nós vimos aqui que quando Marta foi ter com Jesus, que essa passagem fala de Lázaro, que ele morreu. Quando Marta foi ter com Jesus, o que foi que ela disse? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Não estaria morto. Mas por que ela disse isso? Será que ela reconhecia que Jesus Cristo realmente era Filho de Deus? Ou ela também, como outros, achava que Jesus antecedia João Batista, veio depois de João Batista e era Elias, era um profeta? Nós sabemos que até hoje os judeus ainda acham que Jesus foi um profeta. Eles têm um profundo respeito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles ainda creem que Jesus Cristo foi um profeta.
e não o Filho de Deus. E nós vimos aqui que teve um diálogo que Marta teve com Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morto. E Jesus falou para ela, e ela respondeu para Jesus também: olha, eu sei que ele vai ressuscitar, mas é só naquele dia. Ela não entendeu que ela estava falando com quem era o dono da vida e da morte. Ela não estava entendendo que ela estava falando com Jesus Cristo, aquele que tinha o poder de tirar e dar a vida. E Jesus, ele é a esperança daqueles que ainda não encontraram o amor. Nós estávamos falando essa semana, conversando com as pessoas, tanta gente que está se suicidando. O número de suicídio está muito grande, porque as pessoas não têm mais esperança em suas vidas. As pessoas estão tendo uma vivência de um vazio tão grande, uma crise existencial, porque não encontram a paz, não encontram o amor, não encontram algo que preencha a sua alma. E as pessoas estão mortas em vida. As pessoas estão mortas em vida. Eu estava conversando com um rapaz, é um rapaz muito bem sucedido, empresário, treina com a gente lá, e ele já estava falando que já tentou tirar a vida dele 2 vezes. Eu ainda não tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, mas essa oportunidade vai chegar. E na mesma hora eu senti: é o vazio, é a falta do Espírito Santo, é a falta de Jesus. Amém? Amém. E as pessoas podem tomar remédio, podem fazer a busca do jeito que for, se não tiver Jesus, não vai adiantar. Será um vivo morto, ou um morto vivo. O que é uma pessoa morta-viva? É uma pessoa que não tem esperança em nada. É uma pessoa que a vida não faz sentido. É uma pessoa que anda conforme a vida leva. E nós sabemos que quando a pessoa chega nesse ponto, a vontade de tirar a própria vida é muito grande. Mas Jesus Cristo é a esperança. Amém? Amém. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Então, neste momento, nós estamos entendendo que Jesus, quando ele se deparou com aquela situação ali de Lázaro, ele precisava provar, e ele viu a oportunidade de que ali estava, de provar que ele era realmente o Filho de Deus, e mostrar para as pessoas que ele era o dono da vida e da morte. Amém? Amém. Então, o que ele disse para Marta? Eu sou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morre ou não morrerá. Se você crê em Jesus, você também não morrerá. Mas como assim não vou morrer? Todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Jesus não estava falando dessa morte, do corpo físico. Ele estava falando da alma. Se nós não entendermos que Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, nós também já estamos mortos. Nós estamos mortos em vida. Mas, se nós entendemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, nós também teremos a vida eterna. Amém? Esse é o propósito de Deus para com o mundo, que nós tenhamos a vida eterna. O mundo não entende, o mundo não compreende. O que será que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? O que nós estamos fazendo aqui nesta hora? 10 horas da manhã, era para nós estarmos dormindo, descansando, né? Voz rouca, cansado. Mas nós estamos aqui porque nós temos certeza que a nossa vida está na mão de Deus. Amém. Nós temos certeza que nós estamos na mão daquele que tem o controle da vida e da morte. E é por isso que nós estamos aqui.
Jesus também, quando ele ressuscitou Lázaro, ele mostrou para o povo que ele era um poderoso e autoridade. Por que poderoso e autoritário? Porque ele tinha o poder de ressuscitar. E ele tinha não só isso, também a autoridade. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não foi isso que ele disse? Todo poder foi dado para ele no céu e na terra. Mas antes disso, ele agia em nome do Pai. Se nós lermos aqui a oração de Jesus, ele falou: Pai, eu sei que tu me ouves. Quando ele foi fazer a oração para ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves. Mesmo ele sendo Deus, na condição de homem, ele se dirigia a Deus. O que nós aprendemos com isso? Que tudo que nós precisarmos, nós temos que nos dirigir ao Pai. Amém? Amém? Ele disse: tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Então, se nós pedimos tudo que nós quisermos em nome de Jesus, em oração, nós receberemos. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas qual é o grau da nossa fé? Qual é o grau da sua fé? Marta não tinha um grau de fé muito forte. Por quê? Porque ela falou assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. Quer dizer, se você sentir a ausência do Senhor, você está morto. Se você está ausente do Senhor, você está morto. Por que isso? Porque quando nós estamos diante de Deus, nós temos vida. Quando nós estamos com Jesus, nós temos vida. E Jesus nos dá realmente vida e alegria. Porque, irmãos, o que é que nos afasta de Deus? É o pecado. O que é que nos faz morrer aos poucos diante de Deus? É o pecado. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é como um bule ou uma chaleira com o fogo aceso e aquela água em ebulição. Se nós apagarmos o fogo, aquela água vai se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando, e até ela se tornar gelada, e aí acabou. E assim que é a nossa vida com Deus, e nós morremos. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não mantivermos acesa a chama do Espírito Santo em nossos corações, nós vamos nos afastar de Deus e vamos morrer espiritualmente. E nesta manhã, Jesus está querendo nos ressuscitar mais uma vez. Amém? Jesus está querendo restaurar a nossa vida. Jesus está querendo dar um renovo espiritual. Nós realmente precisamos de renovo espiritual, porque o nosso corpo, a morte, é temporal, mas a nossa alma é atemporal. Nós não podemos morrer. A nossa alma, ela não morre. Mas a Bíblia fala que nós morremos, mas em que sentido? Espiritualmente. Amém? Amém. Espiritualmente. O homem sem Deus é um homem morto. O homem sem Deus é um homem sem direção. O homem sem Deus é um homem que não consegue entender qual é o propósito de Deus para com a vida dele. E você? Você entende qual é o propósito de Deus para com você? Você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus quando Ele mandou o seu Filho aqui no mundo para que morresse por nós? Deus está nesta manhã falando aos nossos corações. Deus está falando em nossas vidas. Nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada e nem ninguém. Amém? Amém. Nós não podemos depender da nossa força física, do nosso bíceps,
do nosso peitoral, das nossas coxas grossas para correr bem, para chutar bem. Nós não podemos depender de carro, nós não podemos depender do nosso intelecto. Então, eu sou uma pessoa muito inteligente, então eu não preciso de Jesus, porque eu consigo resolver as coisas do meu jeito. Louco, é nécio. Quem pensa dessa maneira são pessoas que são zumbis. Toda vez que nós tentamos resolvermos as coisas sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, vai dar errado. Amém? Nós que vivemos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E como nova criatura, nós temos que seguir direcionado por Ele. Amém? Amém. Se nós não formos direcionados por Jesus, nós vamos andar a esmo. Olha só, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se tornaram novos. Está em Coríntios 5,17. Em algumas versões está: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você está vivendo uma novidade de vida, se você está vivendo uma nova criatura em Jesus, então você está sendo direcionado por Jesus. Quando Lázaro morreu, a sua família se desesperou. Marta e Maria estavam tristes, desesperadas. Elas não entendiam que elas estavam diante de quem tinha o poder da vida e da morte. E Lázaro foi sepultado. Já fazia quantos dias? 4 dias. Já estava cheirando mal. Mas Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Você crê que eu sou o Senhor da vida e da morte, que eu estou no controle de tudo? Jesus, para mostrar a sua divindade, não foi só nessa ocasião. Teve uma ocasião naquela que o vento soprava de um lado para o outro, que eles estavam no barco ali, e o barco parecia que ia afundar, e os discípulos desesperados, falou: e agora? O que nós vamos fazer? Desesperados. Quando eles olharam lá no canto lá, Jesus estava o quê? Dormindo. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus estava tranquilo. E aí foram lá, chamaram Jesus e questionaram: puxa, nós quase morrendo aqui, o vento soprando de um lado para o outro, e o Senhor está dormindo. Jesus levantou, estendeu a mão e disse: acalma-te, mar. E o mar se acalmou. Glória a Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer para os discípulos? Eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da tua vida. Se você está desesperado, se você está desanimado, entenda: Jesus está no controle da sua vida. E foi a forma que ele demonstrou para os discípulos que eles tinham o poder de controlar a natureza, de controlar a tempestade, de controlar o mar. E ele mostrou também para Marta que ele tinha o controle da vida e da morte. Nós queremos um Deus maior que esse. Jesus, mesmo na condição de homem, ele também tinha o controle, mostrou que ele era Deus. A sua condição de Deus, ele era divino. Amém? Amém. E ele mostrou para Marta que ele estava no controle de tudo e de todos. E quando foi tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, ele, com autoridade, ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Deve ter saído assim, todo amarrado, feito uma múmia. Por quê? Porque eles mumificavam, eles amarravam todos, colocavam um monte de atadura nas pessoas. E Lázaro saiu. E ali Jesus mostrou para o povo que ele tinha o poder sobre a vida e a morte. Amém? E nesta manhã,
Jesus está falando para você que Ele tem o controle da vida, da morte, da natureza, de tudo. Então Ele está no controle da sua vida. Não tema, não se desespere. Eu vou falar aqui rapidinho. A Cileide contou um testemunho. E no mês passado eu tive que... A igreja estava precisando de um dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro, escondi da patroa lá, dei para a igreja. Como diz, eu falei para o Enoque assim: olha, eu estou meio apertado aqui, mas Deus é provedor de todas as coisas. E foi só eu fazer essa ação de fé e começou a aparecer a mão de tanto que até lá, e eu não consigo, não tenho mais horário. Eu não tenho mais horário. Sabe o que Deus mostrou para mim? Que Ele é provedor. Jesus mostrou para mim que Ele está no controle. Assim como Ele mostrou para Marta que Ele estava no controle. E Ele mostra para você que Ele está no controle da sua vida em todos os sentidos. Amém? Mesmo que nós sejamos doentes fisicamente, mesmo que a morte nos assole, temos que entender que Jesus está no controle da vida e da morte. Ele é a ressurreição e a vida. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo continue falando